O versículo de introdução encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 64 e o versículo 6. Isaías 64, versículo 6, que diz exatamente a condição humana. Ele nos diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Feliz sábado a todos. Já não me lembro a última vez que aqui estive à frente. Graças a Deus tivemos aí uma experiência. Quero agradecer a Deus pelo Joshua em primeiro, porque nesta quinta-feira ele completou um mês em nosso meio. Faz um mês que ele está no meio de nós. Tem um mês de vida e mais alguns dias, né? Mais 2 dias. E tem sido uma experiência para mim e para a Cristina principalmente, onde estamos a aprender outras coisas que a vida não nos ensinou, principalmente não dormir muito. E agradecer pela oportunidade de aqui estar a partilhar com vocês esta palavra de esperança, uma palavra de salvação e também de justiça. O versículo de introdução em Isaías, melhor do que ninguém, Deus mostra, através do profeta Isaías, a nossa condição. Essa é a nossa verdadeira condição. Nós sabemos que um doente, ele precisa de um médico quando ele sabe que está doente. Então, se ele sabe e reconhece que está doente, ele vai procurar o médico para resolver a sua situação de saúde. Aqui, Deus, através do profeta Isaías, mostra a nossa condição física e espiritual. Desde a queda do homem, esta foi a nossa condição. Ele então aqui relata, vamos repetir um pouco, o capítulo 64, versículo 6, e tentar espremer um bocadinho destas palavras. Ele começa dizendo, todos nós. Então o profeta Isaías fala dele mesmo e do seu povo. Todos nós somos como o imundo. Irmãos, sabem o que é o imundo? Imaginemos, no tempo de Israel, um leproso era considerado um imundo. O imundo teria que estar afastado, longe da sociedade, ninguém podia ter contato com ele, ele não podia ter contato com ninguém. Isto é, estava completamente entregue a si mesmo. O estar imundo. Imaginemos alguém cheio de chagas, da ponta da cabeça à ponta do dedo do pé. De cima a baixo, coberto de chagas. Faz-me lembrar, tipo, Jó, quando foi atacado por aquele mal, aquela peste, que ele só conseguia aliviar a sua dor raspando com um casco de barro as suas chagas, sem falar o cheiro que aquilo podia ter, não é? Imaginemos, essa é a nossa condição física e espiritual aos olhos de Deus, por causa do pecado. E continuando, ele disse, e todas as nossas justiças, se é que o homem tem algum, é como o trapo da imundícia. Sabem o que é um trapo? É um tecido sem valor nenhum, é um trapo. Ou tela bierra. Então, não tem valor e é suja, não serve para nada, porque um trapo sujo, ele não serve para limpar, muito pelo contrário, ele só vai sujar. Então, nós, para limpar alguma coisa, precisamos de um trapo minimamente limpo para limpar. É exatamente esta a nossa condição. Além de nós estarmos cheios de chagas espiritualmente, nós estamos cobertos com trapos imundos. E ele também diz, e todos nós, ele fala sobre ele mesmo e sobre a sua condição, sua igreja, seu povo, murchamos como uma folha. A folha, ela não fica sempre presa lá no ramo da árvore. Ela vai secando, principalmente no outono, ela começa a secar até que ela cai. Né? Exatamente essa condição da natureza que mostra como é as nossas iniquidades. Elas vão nos destruindo, vão secando por completo. Essa é a nossa condição. E diz aqui, como o vento, elas nos arrebatam. Isto é, o vento leva tudo. E os nossos pecados nos levou para longe de Deus.
Esta é a nossa condição, mas não precisam ficar tristes, é uma mensagem alegre, atenção. Mas, para entender o resto, nós precisamos de aprofundar, de ir ao fundo desta questão de entender exatamente qual é a nossa condição. Esta é a base. Para quê? Para agora eu poder falar de esperança. Porque se nós estamos mal e vamos continuar mal, não há esperança. Acabou ali. Mas a esperança, ela é algo que nós... Esperança vem de algo que nós esperamos, né? Desejamos, que aguardamos. Então é exatamente dessa esperança que nós vamos falar. A esperança do quê? Da salvação. Só que esta esperança da salvação dada a Adão foi uma promessa. Em Cristo, ela foi cumprida. Então a salvação já foi feita. Estão a entender? Já não é uma promessa, já foi feita, já foi realizada. A segunda parte desse processo está a ser realizada no lugar santíssimo. E nessa esperança que nós temos, esta convicção, né, em Cristo, esta esperança nasce o quê? A salvação. A salvação do quê? O contrário de salvação é perda, não é? Perdição. Então, a salvação da nossa condenação, que é todo aquele que pecar, certamente morrerá. Então a morte é a nossa recompensa. Então nós temos a esperança da salvação, isto é, que a morte não é o fim. Há uma solução para ela. Costuma-se dizer, há solução para tudo, menos para a morte. Eu posso dizer, graças a Deus, há solução para tudo mesmo. Até para a morte. Porque está escrito, ainda que nós morramos, viveremos. Temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que morreram e foram ressuscitadas, né? Uma delas foi um dos últimos milagres de Cristo, que foi ressuscitar Lázaro, provando que Jesus tinha o poder sobre a morte. E que esse domínio nunca seria completamente entregue ao inimigo. Porque até lá, Satanás é quem tinha esse domínio sobre a morte, sobre todos aqueles que caíam sobre esse processo da morte, que é a consequência do pecado. E agora também vamos falar sobre a justiça. É que nós não podemos falar, estão todos interligados. A justiça, isto é, para cumprir a justiça de Deus, alguém teria que morrer. Porquê? A transgressão da lei, não é, exige um pagamento, porque a lei de Deus é diferente da lei dos homens, ela é justa e não pode ser transgredida. E sendo transgredida, alguém tem que pagar. Mas é aí que agora entra a justiça de Deus. Ela foi cumprida, mostrando que a lei é santa, justa e boa. Porque ele mesmo não mudou a lei para poupar seu filho. Estão a entender? Então, mostrando que a salvação desta esperança, ela foi manifestada pela justiça de Deus em Cristo Jesus, que cumpriu os requisitos da lei. A transgressão dessa mesma lei. Vamos avançando então. Essa é a introdução para este tema. E vamos então agora continuar em Isaías, mas vamos recuar um bocadinho. Vamos ao capítulo 59 e o versículo 2. 59, versículo 2, que fala também da nossa condição. Isto é, nós sabemos que pelos nossos pecados o homem foi separado. O homem perdeu aquela veste de luz, de pureza, de presença de Deus. A luz que cobria os nossos pais, Adão e Eva, era a própria presença de Deus que os iluminava. Essa vestes de luz que os anjos ainda têm, que nunca perderam, tirando os caídos, né, que se tornaram demónios. O profeta Isaías, no capítulo 59 e no versículo 2, ele nos diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Temos que entender o que é a profundidade do pecado, irmãos, para quê? Para não cair na tentação do pecado. Porque quando nós compreendemos o mal que o pecado faz, o que é que nós vamos fazer? Vamos nos esforçar para não voltar a cometer. É exatamente isso. Por isso é que Deus deu essa cerimónia, entre aspas, a Adão, de dizer, ora, um animal vai ter que ser sacrificado. E foi uma experiência muito dura para Adão ter que tirar a vida daquele animal, daquele cordeiro, por causa da sua desobediência. E tirar a vida de uma criatura, que é um cordeiro, é um animal característica
dócil, sem ter culpa, e normalmente o cordeiro, quando é pego pelo seu tosquiador para tirar principalmente a lã, ele não se mexe, ele deixa-se, ele entrega-se e fica ali, sujeito a tudo. Pode sofrer ali uma picadinha da navalha, ou da tesoura, ou da máquina, mas não mexe. Estão a entender? Essa é a condição de uma ovelha, e ele teve que tirar a vida a essa ovelha por sua causa. E isso já foi uma experiência muito dura, que eu acredito que se fosse dada outra oportunidade a Adão, queres passar outra vez por essa experiência? Eu diria, de maneira nenhuma. Longe de mim esteja, Senhor, fazer tamanha maldade. Porque gravou. Então é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos de gravar o que é que o pecado tem feito. Vamos então fazer estas duas perguntas. Se a nossa condição é esta, imunda, enfim, trapa de imundícia a nossa justiça, não temos nada para oferecer a Deus. Então vamos fazer duas perguntas. A primeira, como pode alguém ser considerado justo diante de Deus? Eu podia dizer assim, tiramos a parte que está em amarelo e vamos só ler sem a parte amarela. Como pode alguém ser considerado justo? Sabem que os judeus têm esta prática, né? Senhor, eu jejuo todo, 2 vezes por semana, dou o dízimo, né? Não sou como os demais, roubadores. Isso é justiça própria. Então, perante esse homem, provavelmente estava a ser sincero. Ele estava a mostrar pelas suas obras o que ele fazia. Só que ele não entendia o que é que Isaías dizia sobre ele. Se ele entendesse a profundidade do que é que o pecado tem feito, ele nunca dizia, né, essas palavras que foi dita lá no templo. Então a pergunta é agora, diante de Deus, é que diante dos homens, provavelmente alguns são melhores que os outros, né? Temos muitos homens aí na sociedade que fazem boas obras, doam muitos dos seus lucros para ajudar outros, né? Mas diante de Deus é diferente. E a segunda pergunta, sendo esta a nossa condição, como pode o pecador ser salvo? Porque essa é a nossa coisa. Como? Essas são duas perguntas. Mas louvado seja Deus, porque há uma solução. Eu disse, há solução para tudo. Muitos dizem, menos para a morte. Mas até para a morte há solução. Então, a resposta é unicamente por meio de Cristo. Que podemos ser postos em harmonia com Deus. Não somos nós que vamos à harmonia com Deus. É Ele que vai à presença de Deus, mostrando os seus méritos por mim, por cada um de nós. Então, é nessa condição que nós chegamos à presença de Deus, por meio do justo, Cristo, o Filho de Deus. Até aqui está tudo esclarecido? Alguma dúvida? É muito simples o plano da salvação. É mais simples salvar-se do que perder. Não sei se sabem disso. Porque para salvar já está tudo feito. Já foi tudo feito, é só aceitar. Agora, perder-se, nós precisamos fazer muita coisa errada para nos perder, a ponto de fechar o nosso coração e ficar irreconciliável, sem amor, como falou a lição da escola sabatina, não podemos cair nesse extremo. Só assim é que nós nos perdemos, negando a oferta dada à humanidade. Então a salvação é muito mais fácil. Então, unicamente por meio de Cristo nós podemos ser reconciliados. A pergunta é, como então chegar a Cristo? Já foi há muitos anos, isto há cerca de 2000 anos, que ele foi sacrificado e subiu aos céus, nunca mais ninguém o viu, né? Nunca mais acharam o corpo de Cristo, porque ele foi sepultado, mas parece que foi encontrado lá na tumba vazia, né? Quer dizer que não foi achado. Pelo relato, ele foi levado aos céus, e nós, como um povo especial, a qual Deus conferiu grande luz, sabemos o que é que Jesus está a fazer no céu. Então a pergunta é, como chegar a Cristo? Vamos buscar o testemunho de Jesus? Vamos buscar o Espírito de Profecia? O Caminho a Cristo nos diz: muitos fazem hoje a mesma pergunta que fez a multidão no dia de Pentecostes, quando, convencidos do pecado, clamaram: que faremos? A primeira palavra de resposta de Pedro foi: arrependei-vos. Noutra ocasião, logo depois disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O povo de Israel ainda estava, no meio de tudo isto, mesmo depois de crucificar o seu Salvador, ainda podia se redimir. Ainda teve ali um tempo de graça para se arrepender. E muitos, pela graça de Deus, converteram-se, né? Então agora, precisamos de entender o que é o verdadeiro arrependimento.
porque existe um falso arrependimento. E nós vamos falar sobre isso. Então, frutos do arrependimento. Isto é, quando ouvimos a mensagem da pregação do que nós fizemos, isto é, o que é que nós fizemos? O que é que nós fizemos? A mensagem é que nós crucificamos o Filho de Deus. Como o Senhor nem estava lá? Nós crucificamos a Cristo quando pecamos. Mas eu nunca pequei. Como? Se eu já nasci em pecado. Não há. Essa é a nossa condição. É por causa de pecado. Então, a única maneira é pelos frutos do arrependimento. E o que é que compreende esse arrependimento? Atenção, verdadeiro arrependimento. Ele nos diz assim, o arrependimento compreende o quê? Tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Esta é a condição de quando um verdadeiro pecador se arrepende. Ele sente tristeza pelo pecado. Então, é um pecado em a transgressão da lei. É o bem que eu não faço. Estão a entender? Então, quando nós compreendemos o que é que o pecado fez, o que é que vai fazer? Esse mesmo arrependimento vai nos fazer afastar do mesmo, do pecado. É longe de mim, não quero fazer mais maldade, não quero mais crucificar o Filho de Deus, porque ele não teve culpa. É tal coisa, não quero mais degolar aquela ovelha, aquele cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não quero mais fazer isto. Agora, não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade. Enquanto dele não nos afastarmos sinceramente, não haverá em nós uma mudança real da vida. Então é necessário mudar a nossa vida. E nada melhor do que Deus nos mostrar, porque nós, aparentemente, pode estar tudo bem. Sabemos que lá a condição de Laodiceia que é um povo que está bem, está rica, de nada sente falta. É condição. É a nossa condição. Então vamos agora perguntar ao profeta Jeremias, que é o profeta antes de Isaías, né? Ou depois, né? Depois, exatamente. Vamos a Isaías capítulo 2 e o versículo 22. Logo no início de Jeremias. Sabem o que é que significa o nome Jeremias? Significa o Senhor é enaltecido. O versículo do capítulo 2 e o versículo 22, ele nos diz assim, esta é a condição que Deus mostra sobre a nossa justiça. Ele diz assim, por isso, ainda que te laves com salitre e amontou o sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor. Eu tive cuidado de saber o que era o salitre. Segundo o que eu entendi, é um químico forte para limpar coisas difíceis. É usado, por exemplo, para purificação de ouro. De iodo? Ouro, ok. É um químico que usa para limpar, para purificar o ouro. Imaginemos Deus dizer, ainda que use esse produto, estão a entender? Ele diz que, e diz mais, ainda que amontou-os muito sabão. Nós sabemos que o sabão é usado, é para lavar, não é? Para limpar. Diz ele que as nossas iniquidades estão sempre gravadas perante ele. Não há nada que o homem possa fazer, buscar a melhor invenção que possa acontecer com a tecnologia que existe hoje, de limpar, seja o que for, a fundo, nada é possível para nos limpar do pecado, por nós mesmos. Não conseguimos fazer isso. Essa é a condição que Jeremias apresenta aqui, mostrando o que é que Deus tem inspirado. Agora vamos falar sobre uma lamentação. Muitos, está escrito em Caminho a Cristo, página 23, diz, muitos há que não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Multidões, atenção, são multidões de pessoas se entristecem pelos seus pecados, efetuando mesmo exteriormente uma reforma, porque receiam que o seu procedimento lhe traga sofrimentos. Mas não é este o arrependimento segundo o sentido que lhe dá a Bíblia. Lamentam antes do quê? Dos sofrimentos, do que o próprio pecado, porque não entendem o que é o pecado ainda. Diz assim, tal foi a tristeza de quem? De Isaú. Nós sabemos o que é que Isaú fez? Diz assim, quando viu que perdera para sempre o direito da progenitura. Estamos a falar na progenitura espiritual. Existe a progenitura por nascimento, que é a herança, né? E existe a progenitura espiritual, que é
da esperança, da promessa que Deus fez a Adão e Eva, foi trazer dele o sacerdócio que levaria a Cristo. É o preparo para a promessa que seria realizada em Cristo. Temos outro homem, que era um homem de Deus, um profeta, chamado Balaão. Balaão, aterrado à vista do anjo, que se lhe pusera no caminho com a espada alçada, reconheceu o seu pecado, porque temia que devesse perder a vida. Não teve, porém, genuíno arrependimento do pecado, nem mudança de propósito ou aborrecimento do mal. Nós sabemos que Balaão foi contratado, um grande rei, o rei de Moab, né? Sabemos que Moab é da linhagem da filha de Ló, né? E sabemos que esse rei agora queria amaldiçoar Israel. Mas não sabia como. Mas havia um homem que tudo que ele abençoasse seria abençoado, tudo que ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. Ele foi chamado para isso. Mas, infelizmente, ele não entendeu a maldade para a qual ele estava a ser puxado. Vemos que um anjo de Deus, com uma espada, colocou-se à frente de Balaão, o profeta de Deus. Mas Balaão não viu esse mensageiro. Mas alguém viu. Deus teve que usar um jumento para mostrar a cegueira do profeta. Estão a entender? Ele entendeu então que ao ver aquilo que a vida dele ia ser tirada. Vou morrer. Então ele teve mais medo por saber que ia morrer do que o mal ele ia fazer. Amaldiçoar o povo de Deus. Um profeta de Deus pode ser chamado para isso? E temos também outro homem, não é? Judas Iscariote. Judas Iscariote, depois de haver traído o seu Senhor, exclamou: pequei traindo sangue inocente. Resultado? Tirou a vida. O contrário de Balaão, teve medo de perder a vida por causa do anjo, já está com a espada pronta para tirar-lhe a vida, e houve alguém que também traiu sangue inocente e que ele mesmo tirou a própria vida. Sabemos que existem vários tipos de arrependimento, mas vamos falar um pouquinho agora sobre Judas. Diz aqui, a confissão de Judas foi arrancada de sua alma culpada por uma horrível consciência do quê? Da condenação e temerosa expectação do juízo. Isto é, sabia que estava o seu caso perdido e que ele iria perecer, tanto em vida como no juízo de Deus. Isto é, naquele grande dia depois dos 1000 anos em que os ímpios serão consumidos. Diz aqui, as consequências que aguardavam enchiam-no de terror, mas não houve em sua alma uma profunda e dolorosa tristeza por haver traído o quê? O Imaculado Filho de Deus e negando o Santo de Israel. Então ele não teve o senso profundo do tamanho do mal que ele fez. Ele só entendeu que o mal que ele fez iria ter uma consequência. E realmente ele entendeu isso e acabou por perder a esperança e tirou a sua vida, em vez de confiar no que realmente havia uma esperança para o imundo, para aquele que está coberto de chagas, com trapo de imundícia, há sempre uma esperança, mesmo traindo o Filho de Deus. O próprio João, o próprio Pedro passou por essa experiência. Vamos falar sobre outro homem que também se arrependeu. Faraó, Ramsés, né? Diz aqui, Faraó, quando sofria sobre o juízo de Deus, sabemos que as pragas trouxe sofrimento ao povo do Egito e a ele mesmo, até a realeza trouxe. Então, sobre esse sofrimento, que é o juízo de Deus, reconheceu o seu pecado para escapar a castigos posteriores, mas voltava a desafiar o céu, apenas suspensa as pragas. Todos esses lamentaram as consequências do pecado, mas não se entristeceram pelo próprio pecado. Estão a entender? As consequências, elas trazem sofrimento, é verdade. E nós muitas vezes olhamos essas consequências e não devia ter feito isso. Mas não compreendemos que essa consequência levou à morte de uma criatura inocente, sem pecado. E essa criatura não é um animal. Podemos dizer que os animais são inocentes, não têm culpa de nada. Mas levam as consequências do ato de Adão e Eva. Mas o Filho de Deus, esse foi sacrificado. E é aí que nós temos que entender o que é a gravidade do pecado. Vamos falar agora de outro homem, também caiu,
e também entristeceu-se. Mas o seu arrependimento foi diferente. Ele compreendeu o que é a tristeza pelo pecado. Porque a compreensão do pecado, ela nos leva ao afastamento. Foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. Eles se apartaram. Diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Davi compreendeu isto. E através dessa hora, ele teve, na sua oração, vemos exatamente esse ato. Diz o Espírito de Profecia. A oração de Davi, depois da sua queda, ilustra a natureza da verdadeira tristeza pelo pecado. Seu arrependimento foi sincero e profundo. Não fez nenhum empenho por atenuar a culpa. Nenhum desejo de escapar do juízo que o ameaçava lhe inspirou a oração. Diz assim, reconheceu a enormidade de sua transgressão e viu a contaminação da sua alma. Aborreceu o pecado. Não suplicava unicamente o perdão, mas também um coração puro. Anelava a alegria da santidade e ser reintegrado na harmonia e comunhão com Deus. Era esta a linguagem da sua alma. Então vemos que Davi, nós sabemos o que aconteceu com Davi, não é? Ele reconheceu que o pecado separou. Tirou tudo. A ligação que ele tinha com Deus, aquele princípio que ele tinha desde o início, desde criança, ele sentiu esse afastamento. E ele ficou desesperado para não perder essa presença. Porque ele sabia que o seu pecado merecia um castigo. É certo? Sabemos qual foi o seu pecado, mas sabem qual é a sentença que ele fez sobre esse homem que fez tamanha maldade? Sabemos que Natã, profeta, foi falar aquela história de um homem que tinha uma ovelha e um homem que tinha muitas ovelhas. Sabemos o que é que aconteceu. E o rei, em sua ira, né? Davi, em sua ira, quando ouviu o caso, diz, tão certo como vive o Senhor. Ele disse, eu juro por Deus que esse homem que cometeu tamanha maldade será morto. Atenção, não invocarás o nome de Deus em vão. Ele, quando diz essa sentença, ele está a dizer a sentença para ele próprio. Ele teria que morrer. Ponto final. Essa é a sentença. Não, mesmo pelos seus pecados, ele saberia que teria que morrer, mas pelo juramento do rei, porque a palavra do rei não pode voltar atrás. Ele tinha que cumprir. E o que aconteceu? Ele teria que ser morto. Apesar da maldição que veio sobre Davi através da sua descendência, sabem o que é que aconteceu? Deus, no mesmo momento, disse, não morrerás. Davi morreu. Não morreu? Quando ele morreu, Salomão tornou-se rei. Fisicamente, Davi morreu. Mas, espiritualmente, isto é, pela promessa, ele não morreu. Sabem porquê? Porque alguém já tinha proposto dar a sua vida para resgatar a Davi. Então, por isso é que Deus disse, não morrerás. Não foi o que aconteceu com Abraão, quando levou Isaac? Abraão disse, Deus proverá para si um cordeiro. Isaac morreu, mas um cordeiro morreu. Mas antes desse cordeiro morrer, Jesus já se tinha proposto morrer. Estão a entender? A profundidade do pecado. É isso que nós temos que entender, a profundidade do pecado. Vamos então, sabem qual é a oração de Davi? A oração de Davi encontra-se aqui em Salmos capítulo 51, versículo 1, 3, 7, 10. Resumindo, diz assim, mostrando o verdadeiro arrependimento e tristeza pelo pecado. Ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E o desejo dele é, purifica-me como um hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Amém? Qual é a justiça de Deus? O justo morreu pelo injusto, mostrando que a lei ela é santa e o mandamento santo, justo e bom. Continuando, a irmã White nos embeleza com esta oração e ela nos diz,
arrependimento como este estão além das nossas forças de realizar. Só é obtido por meio de Cristo, que subiu ao alto e deu dons aos homens. Exatamente aqui está o ponto em que muitos erram, sendo por isso privados de receber o auxílio que Cristo lhe deseja conceder. Pensam, ora o que é que pensam? Muitos pensam que não pode chegar a Cristo sem primeiro arrepender-se, e que é o arrependimento que nos prepara para o perdão dos seus pecados. É certo que o arrependimento precede ao perdão dos pecados, pois unicamente o coração quebrantado e contrito é que sente a necessidade do Salvador. Entenderam aqui? Muitos acham, primeiro praticamente precisam arrepender-se, para depois ir a Cristo. Quando é errado, nós arrependemos do quê? Nós precisamos primeiro de olhar a Cristo para depois arrependermos. Porque quando olhamos aquele homem que foi levantado lá na cruz e saber que ele passou aquilo que não deveria, que era eu que devia estar ali, e fez aquilo por amor de mim, para me salvar, para salvar qualquer um aqui, o que é que isso vai fazer? Isso vai sensibilizar o nosso coração a ponto de nós pedir perdão, pedir auxílio e dizer: Senhor, perdoa-me, eu não entendi que o pecado era desta tamanha maldade a ponto de teres que dar teu filho para morrer por mim. Então, quando entendemos isso, é exatamente que isso produz o verdadeiro arrependimento, quando olhamos para Cristo. Mas muitos acham, primeiro tem-se a arrepender dos seus males para depois que Cristo o aceite. Isso é errado. Então, nós precisamos entender isso. Então, aqui vamos fazer mais umas perguntas. Primeiro, terá o pecador de esperar até que se tenha arrependido antes de poder chegar a Jesus? É preciso passar por esse processo antes de chegar a Jesus? Será que é isso que a Bíblia nos ensina? E mais, deve fazer-se do arrependimento um obstáculo entre o pecador e o Salvador? Isto é, agora o arrependimento, enquanto eu não me arrependo, eu não consigo chegar ao Salvador, então eu não consigo ter salvação. Foi isso que Jesus nos ensinou? Não, está aqui escrito. Diz assim, a Bíblia não ensina que o pecador tenha de se arrepender-se antes de poder aceitar o convite de Cristo. Por quê? Cristo diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é cansado físico, é cansado pelo peso dos pecados, o peso da culpa. Estão a entender? Então aqueles que estão cansados, aqueles que reconhecem que pecaram, eles têm as portas abertas e o convite está dado a todos. Agora, é a virtude que emana de Cristo, é o poder que vem de Cristo que conduz o genuíno arrependimento. Pedro, ele falou sobre este ponto em sua declaração aos israelitas, dizendo: Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo, também não podemos arrepender-nos sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. E como é que o Espírito de Cristo pode despertar a nossa consciência que nós somos pecadores, que nós estamos errados? Quando nós nos conformamos com Cristo. Quando nós olhamos ao espelho. E em a lei só nos mostra a nossa condição. Em a justiça de Deus, a lei, ela quando mostra a nossa condição, a lei não tira pecado. A lei só mostra. O papel da lei é mostrar a nossa condição e nos direcionar à solução, que é Cristo. Então, quando vemos em Cristo, é o Espírito que emana de Cristo que mostra arrependimento e tristeza pelo pecado. Porque nós compreendemos que aquele sacrifício, aquela agonia, aquela afronta, enfim, tudo que Jesus passou foi para me salvar. E quando isso realmente transforma o nosso coração, o Espírito de Cristo molda a nossa vida. Diz assim: Cristo é a fonte de todo bom impulso. Ele unicamente é capaz de implantar no coração a inimizade contra o pecado. Todo o desejo de verdade e pureza, toda a convicção de nossa própria pecaminosidade é evidência de que seu Espírito está operando em nosso coração. Se nós não compreendemos o que é que o pecado faz na realidade,
é porque o Espírito de Cristo ainda não está a trabalhar no nosso coração como deveria trabalhar. Porquê? Porque é o Espírito da verdade. Ele nos guia em toda a verdade. Ele nos mostra a Cristo. E tudo o que Cristo viveu, falou, Ele nos ensinará. E é isso que nós precisamos. Por isso é que nós, a irmã White disse que nós precisamos da chuva serôdia. Estão a entender? Desse dom de Deus. Para que Ele nos espere, para que Ele nos guie. Porque sem o Espírito nós não conseguimos compreender o que é certo, o que é errado. Não conseguimos compreender se nós estamos bem ou se estamos mal. Nós podemos ter uma convicção nossa. E que a nossa convicção é que está tudo bem. Laodiceia está nessa mordidão. Está tudo bem. Mostra que a presença de Deus não está com ela. Laodiceia não está. Laodiceia não será salva. A condição de Laodiceia não será salva. Temos que deixar essa condição. E para terminar, sobre a compreensão desta salvação, dessa esperança, salvação e também de justiça, nós vemos aqui que atraídos pelo seu amor. E isso praticamente envolve a lição que nós tivemos na escola sabatina, né? É a compreensão do seu amor que nos vai agora transmitir esse amor de perdoar, de suportar, não levar em contra o mal, não querer armazenar em nós aqueles sentimentos ruins, estão a entender, que só nos vai destruir no final. E se nós não praticamos esses atos de amor constantemente, isso não pode ser fixado em nós. Porque está escrito que a construção do caráter é a repetição de atos. E se nós não temos o cuidado de repetir esses atos de cuidado, de amor, de perdão, isso não vai fixar no nosso coração. Então nós precisamos fazer isso mais. Vamos trabalhar mais, negar-nos a nós mesmos. Jesus disse, eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Cristo tem de revelar-se ao pecador como Salvador morto pelos pecados do mundo. E ao contemplarmos o Cordeiro de Deus sobre a cruz do Calvário, começa a desdobrar-se ao nosso espírito o ministério da redenção, e a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Morrendo pelos pecados, Cristo manifestou um amor que é incompreensível. E esse amor, ao ser contemplado pelo pecador, abranda-lhe o coração, impressiona-lhe o espírito e inspira-lhe a alma o quê? Contrita. É transformada no nosso coração. Então, meus queridos, para nós entrarmos nesta esperança, nesta salvação, que a justiça de Deus nos revelou, é unicamente quando olhamos à cruz. Por isso é que muitos dizem, a cruz é a falhança de Deus, diz o Papa Francisco. Humanamente, a cruz do Calvário é o fracasso de Deus. O homem não compreende que era necessário algo tão forte para impressionar ao nosso coração o que é que o pecado faz. Se Deus dissesse, ora, em vez de sacrificar um animal, ofereça uns frutos. Será que o pecado ia ficar gravado na nossa consciência, sendo nós já propícios para o mal? Então era necessário o sofrimento de uma vítima para compreender o que é que o meu pecado faz a ela. Estão a entender? Para gravar o quê? O que é que Deus queria mostrar à humanidade. Ele iria dar todo o céu na pessoa do seu filho para nos resgatar. E como eu disse no início, é mais fácil nós salvar-nos do que nos perder. Estão a entender? Então a salvação ela foi feita e ela foi dada. Então vamos buscar todo o desdobramento do plano da redenção em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 18, 19, 20 e 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 19, 20 e 21. Nos diz assim, aqui também só nesses versículos já dava também estudo. Diz aqui que é o ministério da reconciliação. Diz, o versículo 18. E tudo isto provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por quem? Por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Sabem o que é o ministério? Ele, por meio de Cristo, nos deu o cargo, ou a função, estão a entender? De transmitir essas boas novas. Isto é, qual é esse ministério? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Esse deve ser o nosso ministério. A palavra da reconciliação e não da separação. Que há alguém que faz esse trabalho. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Sabem o que é embaixadores?
É representante máximo, a pessoa que tem autoridade ou que lhe é dado essa responsabilidade de posição, de mostrar, revelar essa pessoa. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Sabem porquê? Porque essa reconciliação foi dada a todos nós, para a nossa salvação. Diz o versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Deus nunca poderia salvar uma alma aqui presente sem primeiro revelar a justiça. E a justiça teve um preço. A transgressão da sua lei teve um preço. E ele mesmo não poupou seu filho. Portanto, isso mostra que a lei ela é engrandecida. É o caráter de Deus. Não dá para transgredir. E aquele que transgredir certamente morrerá. Mas aquele que aceitar o dom gratuito que Deus nos deu, que é a reconciliação que já foi feita, estão a entender? É a única maneira de nós sermos salvos para a eternidade. Então que Deus nos ajude e nos abençoe a que esta esperança, a que esta salvação e esta justiça emana de nós para sermos embaixadores, para sermos para transmitir esse ministério que Ele nos deu a nós, à Igreja. Ele deu-nos a nós e nós temos essa responsabilidade. Estamos nós prontos e alegres para transmitir essa esperança aos outros? Não precisamos falar, basta só refletir Cristo ao mundo. Então que Deus nos permita que nós possamos brilhar, refletir o caráter dele, porque só assim Ele virá buscar a sua Igreja. Se nós não refletirmos o caráter de Jesus, o que é que Ele vem fazer? Ele não vem nos buscar, porque nós estamos perdidos. Então precisamos de revelar Cristo ao mundo para que logo, logo Ele venha buscar a nós e àqueles que aceitaram a Jesus. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.